Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, certo? Continuando a aula anterior, nós vamos ver hoje a relação entre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo, ok? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? O ângulo agudo alfa, certo? E aqui na hipotenusa nós estamos representando por A, o cateto oposto, certo? Ao ângulo agudo B, e o cateto adjacente por C, minúsculos, os lados, e os pontos A, B e C. Nós temos aqui a relação que diz que o seno de alfa sobre ou dividido pelo cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. E nós já vimos na aula anterior que o seno de alfa é B sobre A, o cosseno de alfa é C sobre A, e a tangente é B sobre C. Vamos ver isso aqui no triângulo retângulo. Seno de alfa, aqui está o ângulo alfa, certo? Seno de alfa é o cateto oposto, no caso B, sobre A, que é a hipotenusa, certo? Có. Sobre o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o C sobre o A, que é o cateto adjacente ao ângulo agudo sobre a hipotenusa. E essa divisão, ela vai ser igual à tangente de alfa, que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Que na aula anterior nós fizemos a relação có, cá e coca. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? Dados o seno de 40 graus, aqui é um N, erro de digitação. Seno de 40 graus é igual a 0,64 ou 64 centésimos. E o cosseno de 40 graus é igual a 0,76 ou 76 centésimos. Determinar o valor de x. Determinar o valor de x na figura abaixo. Então, aqui nós temos mais um triângulo retângulo. O que é que nós temos nele? Um ângulo agudo, certo? Aqui é o ângulo reto, que nós não vamos trabalhar com ele. Aqui é o ângulo agudo, 40 graus. Esse lado aqui nós temos o cateto adjacente 10 metros e o cateto oposto representado por x. Então, nós vamos justamente, o que está pedindo na questão, determinar o valor de x, certo? Então, a tangente de 40 graus, para se calcular a tangente, nós já vimos que é a relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o que é que nós temos no cateto oposto a 40 graus? X. E o que nós temos no cateto adjacente ao ângulo agudo? 10. Então, tangente de 40 graus é igual a x sobre 10. E a tangente de 40 graus é o seno de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus, que no enunciado foi dado que o seno de 40 graus é 0,64 e o cosseno é 0,76. Então, a tangente de 40 graus é igual a 0,84, porque nós efetuamos aqui a divisão de 64 centésimos
por 76 centésimos e obtivemos 0,84 ou 84 centésimos. Então, se eu sei que a tangente de 40 graus é 84 centésimos, aí aqui, ó, a gente vai substituir a tangente por valor encontrado dela, certo? Tangente de 40 graus é igual a x sobre 10. Aqui, ó, deixa eu isso aqui. Então, substituindo a tangente de 40 graus por 0,84, que foi o valor encontrado aqui, ou 84 centésimos, nós igualamos a x sobre 10 e realizamos, certo, o cálculozinho. X, para encontrar o valor de x é igual que 10 está dividindo, vai multiplicar 0,84, ou seja, x é igual a 84, 0,84 vezes 10. Então, x é igual a 8,4. Esse é o valor do x nesse triângulo aqui, certo? Aqui, 8,4 e aqui 10. E se nós quiséssemos encontrar, se o enunciado tivesse pedindo para encontrar o valor da hipotenusa, desse lado aqui, nós iríamos aplicar teorema de Pitágoras, certo? Mas não está pedindo enunciado, então nós não precisamos calcular, ok? Então, a aula de hoje é essa. Uma boa noite para vocês e até a próxima atividade na plataforma, tá, gente? Não esqueçam.